Pessoal, dando continuidade aí ao nosso mini curso de POCs dentro da RLS para fechar aí com chave de ouro o nosso módulo de manejo hemodinâmico. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre ultrassom pulmonar, FAST e também aplicação já mais prática do ultrassom no contexto do paciente em choque a esclarecer. Para ajudar a gente nessa conversa, estou aqui com o Dr. Felipe Cavatoni, que é coordenador da residência de medicina intensiva da EP Unifesp e que está aí todo dia na prática trabalhando com isso e vai dar uma força para a gente nessa conversa. Muito bem-vindo, Felipe. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Bom revê-los novamente aí no nosso curso. Pessoal, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre ultrassom pulmonar. E eu queria chamar muita atenção de vocês. A gente acabou de terminar uma discussão sobre VTI, débito cardíaco, coisas super complexas. E o ultrassom pulmonar, eu acho que talvez do ponto de vista técnico da manipulação do probe, a gente consegue muito rapidamente aprender a fazer uma imagem satisfatória muito mais fácil, por exemplo. Eu queria chamar muita atenção de vocês, que é um exame que tem informações muito valiosas, que a gente consegue, numa curva de aprendizado até no início mais, né, do treinamento, já conseguir uma imagem satisfatória. Bom, a ideia é que, até muito tempo atrás, né, o pessoal achava que não dava para ver pulmão bem, porque pulmão tem ar, e, enfim, né, que não seria um órgão muito bom da gente caracterizar no ultrassom. Mas tem algumas estruturas que a gente vai poder ver, como por exemplo a pleura, derrames, que vão nos ajudar muito. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que aqui no nosso raciocínio é o paciente com dispneia aguda ou insuficiência respiratória aguda, de duas uma. Ou, geralmente, a gente espera que ele vai ter um achado pulmonar extenso, né? Então, que ele vai ter, por exemplo, um pneumotórax, grandes alterações que a gente vai conseguir detectar no ultrassom. E, assim, sem querer trazer a sardinha para o nosso lado do ultrassom, tem muito estudo até da acurácia do ultrassom versus raio-x, versus estetoscópio. E, assim, será que a gente vai conseguir aposentar nosso esteto? Ah, uau! Essa pergunta é polêmica, Pergunta né? capciosa, né? Eu sou um grande fã da ultrassonografia, mas eu ainda digo que acho que a gente vai manter o exame físico tradicional, inclusive com Complementares, né? estetoscópio Complementares. e avaliação multimodal. Só chamar a atenção de vocês, então, por exemplo, que broncoespasmo e TEP agudo são alterações gravíssimas pulmonares que podem ter um ultrassom pulmonar completamente normal. Então, assim, a gente tem que conhecer essa ferramenta, ela tem muita acurácia, mas ela pode, às vezes, vir absolutamente normal, e aí só o estético que vai ouvir, por exemplo, um sibilo, né? Que Com o ultrassom certeza, não vai conseguir ver isso. com Tá? certeza. E muitas vezes também, para vocês sistematizarem o raciocínio do ultrassom pulmonar, eu vou trazer para vocês, imaginem como se vocês estivessem com esteto. Então, da mesma maneira como a gente avalia o pulmão com esteto várias vezes em vários pontos, a gente vai fazer isso. E falando um pouquinho sobre a escolha do probe, como que é a melhor maneira da gente avaliar o parênquima pulmonar, geralmente, Felipe? Perfeito. Essa é outra questão polêmica dentro da ultrassonografia pulmonar. A Tá, pessoa que descreveu, primeiro estudou ultrassom no contexto de terapia intensiva para avaliação do pulmão, ele descreveu a grande maioria dos achados, ou pelo menos o probe que ele utilizou, era um probe setorial. Isso a gente vai perceber que na literatura cada lugar ensina de uma maneira diferente. tá, Eu, por exemplo, gosto muito de fazer a avaliação utilizando um probe convexo para a gente tá, poder ver, sobretudo, a presença ou ausência de derrame perfeito. pleural. E para avaliação da pleura especificamente, a minha sugestão era a gente utilizar um probe para a gente ter uma imagem mais superficial com melhor definição. Então, para avaliação da pleura, eu gosto muito de fazer com o linear, que eu acho que a gente consegue adquirir algumas imagens pleurais de uma maneira Com mais definição, com né? mais nitidez. Perfeito. Eu acho que realmente essa é a ideia. Eu, por exemplo, na prática eu gosto de usar o convexo, que vem mais profundo, mas se eu tenho qualquer dúvida em relação à pleura, de fato usar o linear pode ser aí uma estratégia bem interessante para a gente conseguir uma boa resolução dessa estrutura que é mais superficial. Então, na verdade, quando a gente fala de ultrassom pulmonar, a gente está falando de ultrassom pleural e pulmonar, né? Essa é a primeira coisa que é Perfeito. importante. A pleura vai ser realmente uma das estruturas que a gente vai conseguir tirar muita informação aí nessa análise. Bom, vamos começar falando sobre o achado do ultrassom pulmonar normal. Então, a primeira imagem que a gente vai trazer para vocês, que é importante vocês conhecerem, é uma imagem que tem aquele famoso achado do Batman, né, do bat sign, né? Então a gente vai ver as sombras acústicas posteriores das costelas, né? E vai fazer uma análise do parênquima pulmonar. E essa imagem que a gente colocou, esse box, na verdade a gente vê mais acima, né? O parênquima pulmonar, e embaixo a gente vê o modo M, né? Que é a avaliação ao longo do tempo dessa estrutura. E aí logo depois a gente tem já uma avaliação de uma janela alterada, um achado clássico aí, básico de ultrassonografia pulmonar. Então a gente vai conversar um pouquinho o que a gente tem que procurar, Felipe, o que a gente vê no ultrassom pulmonar. Perfeito. Então, nessa primeira imagem daqui que a gente está analisando, à esquerda da tela,
A gente nota que até um probe, apesar da nossa preferência de utilizar o linear, ele utilizou o probe convexo, né? E justamente isso que o Pedro falou, essa é a janela assim, mais correta, esse é o footprint mais correto. Que se a gente tem de um lado a sombra acústica de uma costela, do outro lado a outra costela, e no meio a gente percebe uma linha horizontal hiperecogênica que a gente chama de sinal do bastão, ou the bat sign, né? E na vida real o que a gente nota essa linha hiperecogênica, na verdade, é a pleura. E a gente nota a pleura deslizando de um lado para o outro. É isso que a gente chama de deslizamento pulmonar ou lung sliding. Às vezes a gente fala deslizamento pleural também, né, que talvez seja até mais correto. E aí a gente nota nessa imagem que foi utilizado o modo M. Então a gente vê um eixo verde, né, na imagem superior, e aí todos os pontos que estão aqui nesse eixo eles são abertos ao longo do tempo. E a gente nota uma primeira faixa de linhas horizontais, que seria pele subcutânea. Às vezes a gente vê um músculo aí também, que não deslizam. E embaixo a gente nota já uma imagem com uma granulação, né, uma textura um pouco mais granular. E é isso, né, esse artefato de imagem ele é causado pelo deslizamento pleural, a pleura mexendo de um lado para o outro. E a essa imagem daqui, a gente dá o nome de sinal da praia, porque parece essas linhas horizontais do tecido estático, parece o mar, e o tecido granular embaixo parece uma areia. Então é como se a gente estivesse vendo o mar aí, e aí a gente pode até fazer uma correlação. Poxa, estou na praia, estou relaxado, o paciente está bem. Gostei dessa, essa é boa. Então, pessoal, a gente trouxe aí a primeira imagem, um achado então de ultrassom pulmonar normal. A gente usa geralmente o convexo para avaliações mais profundas. Se quiser ver a pleura, talvez o linear possa me dar mais informações. Geralmente a gente vai deixar o índex ao meio-dia, né? Como se fosse apontado para a cabeça do paciente, né? Ao meio-dia, como se tivesse um relógio. E a gente vai fazer várias avaliações, né? Tem vários protocolos de quais são os pontos, mas imagine como se você tivesse com estetoscópio, né? Então, geralmente, tem mais chance de você achar um pneumotórax nas regiões superiores, uma questão gravitacional. Os derrames pleurais geralmente ficam mais nas topografias inferiores e posteriores. Isso não é uma regra, a gente pode achar, né? Mas é como se fosse um estetoscópio, raciocinem sempre nisso, né? Vai ajudar porque a gente tem muita prática com esteto, então a gente sempre vai raciocinar aí em cima dele. Isso é um jeito interessante da gente começar a se familiarizar com esse exame. E aí a gente vai montar essa imagem, né? Que é a imagem normal. Então a gente viu aí o sinal da praia, quando a gente coloca no modo M. E lembrar também que a gente pode ter, às vezes não tem aqui nesse caso muito nitidamente, mas a gente tem essa linha pleural, né, na imagem lá de cima, que a gente vai ver o lung slide na imagem em movimento, a gente vai ver já mais pra frente, já vai discutir sobre isso. E a gente pode ter, às vezes, outras linhas horizontais que se repetem, né, que são as chamadas linhas A, que elas são como se fossem reverberações dessa linha pleural, pela questão de um artefato com ar, que é um achado normal, né, que não apareceu aqui muito, mas ele também pode aparecer, né. É justamente isso, né? A linha pleural, aliás, a pleura em si, ela é tão densa que às vezes o feixe de ultrassom, ele bate na pleura, uma parte do feixe ele continua e a gente vê o tecido pulmonar amorfo ali por baixo, mas uma parte do ultrassom, ele reflete na pleura e volta pro probe do ultrassom. E ele interpreta como sendo uma outra pleura que tivesse... Tipo um eco. É tipo um eco, é justamente um eco. Entendi. E aí a gente vê várias imagens sucessivas desse sinal que fica batendo na pleura e no probe. E isso a gente considera normal, a gente chama de linhas As, que são linhas de reverberação da pleura. Então, perfeito, pessoal. Já conversamos aqui sobre o que é um achado de ultrassom pulmonar normal. Agora a gente vai conversar sobre as principais alterações que a gente pode ter e, por fim, a gente vai também trazer como que a gente casa essas alterações em grandes síndromes pulmonares. Olhando aí logo à direita, nessa imagem que está aparecendo para vocês agora, a gente vê uma outra imagem e essa imagem tem algumas coisas um pouco diferentes, né, Felipe? O que apareceu aí? Com certeza, ou o que desapareceu, né, na verdade. Porque a gente nota que a imagem está bem diferente da anterior, a gente não tem mais o sinal da praia. Aqui a gente não tem uma imagem dinâmica, a gente está pegando uma fotografia, mas notem bem na parte inferior da imagem que a gente tem o modo M, quando a gente abriu todos aqueles pontos de baixo do nosso eixo. E de fato, no começo, né, na parte de cima, a gente tem lá pele subcutâneo, tecido muscular, está estático. Agora, o deslizamento pleural que sumiu. A gente não tem mais aquela imagem granular. E a gente substituiu a nossa areia da praia por várias outras linhas horizontais. Isso denota a ausência de deslizamento pleural. Esse sinal,
a gente chama de sinal da estratosfera, porque parece uma série de caças assim passando no ar, deixando aquele rastro de fumaça. E tem até uma curiosidade, algumas vezes esse sinal é referido como também código de barra. Eu conheci assim, sim. Perfeito. Só que a pessoa que descreveu esse achado, né, que foi Daniel Lichtenstein, ele recomenda que seja utilizado o termo sinal da estratosfera. Interessante essa curiosidade, hein? Muita gente acaba usando o sinal do código de barras, né, na prática aí, enfim. Acho que Uma a curiosidade. gente vai Entendendo o entender, achado, né? tá A tudo gente vai bem. entender. Mas nota uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, como lá em cima, antes da gente pôr o modo M, às vezes numa análise menos cuidadosa, as imagens parecem quase que normais, né? Sendo que, na verdade, é quase um achado normal. A gente vê algumas linhas A, vê a sombra acústica posterior dos dois, mas quando a gente coloca o modo M, então a importância da gente sempre colocar o modo M aí na avaliação do ultrassom pulmonar, né? É um recurso que traz muita informação aí pra gente. Perfeito. Bom, e o que significa quando aparece o sinal da estratosfera, do código de barras, enfim, que isso denota pra gente, né? Que eu perdi o deslizamento, o que isso pode significar? Excelente. O que a gente fica mais preocupado, né, quando a gente perde o deslizamento pleural e aparece o sinal da estratosfera ou do código de barras, é a possibilidade do paciente ter um pneumotórax. Porque o que acontece, né? Você tem a pleura visceral e parietal, e quando você tem pneumotórax, você tem a separação dessas duas estruturas. Entre a pleura visceral e a parietal, a gente vai ter uma camada de ar. E aí eu não vejo mais deslizamento pleural, porque o ar conduz muito mal o ultrassom. Eu não consigo ver o pulmão lá embaixo. Então, é basicamente a ausência do deslizamento pleural que pode significar que o paciente tem sim um pneumotórax. Só que quando a gente vê isso numa imagem, é muito importante que isso deve suscitar o médico que está prestando cuidado para o paciente a pensar em diagnósticos diferenciais, ou seja, tudo que faz com que o pulmão não ventile. Por exemplo, o paciente pode ter, nesse caso, uma consolidação e está avaliando uma porção muito específica do pulmão que não é aerada. Às vezes o paciente pode ter sido acabado de ser entubado e o tubo está seletivo. O tubo foi lá para o bronquiofonte direito, você está avaliando à esquerda, você acha que o paciente não tem pneumotórax, mas o que você precisa fazer é apenas tracionar o tubo. Às vezes, PIP, uma ventilação mecânica com uma PIP muito elevada também, pode te dar uma certa dificuldade de ver que aquele pulmão de fato está ventilando. Então, são vários diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar antes da gente ir lá para tratar aquele pneumotórax. O que a gente fica mais preocupado é pneumotórax, mas se lembrem, o sinal da estratosfera não é patognomônico de pneumotórax. Por outro lado, se a gente vê, né, o sinal da praia e vê o lung sliding, eu tenho certeza absoluta, né, pelo menos alguma coisa aí que a gente vai ter 100% de que eu não tenho pneumotórax naquele campo, né, avaliado e estudado naquele momento, né, e a gente compondo uma avaliação do pulmão todo, a gente pode ficar tranquilo de afastar esse diagnóstico, né. Já vão imaginando, por exemplo, quando a gente usaria esse ultrassom, né, de emergência de terapia intensiva, poxa, acabei de tomar o paciente está desaturando, não sei por quê. Poxa, vou fazer um ultrassom point of care. Ou tô na emergência, chega um paciente com dispneia aguda. Poxa, vou fazer ultrassom point of care. Então a gente vai trazendo para vocês aí alguns exemplos, como o Felipe disse, de como a gente vai aplicar isso, né? E aí a gente vai trazer um outro sinal para vocês, né? No estudo aí do pneumotórax, ainda que de fato é uma das doenças pulmonares que o ultrassom ajuda a gente bastante, né? Ele tem muita riqueza aí de informações para a gente, que é uma outra janela. Nessa janela a gente não está conseguindo ver tão bem aí, né, as sombras acústicas posteriores das costelas, infelizmente, mas ela tem um sinal muito importante. O que a gente está vendo aí nessa imagem em movimento? O que aconteceu aí, Felipe? Essa imagem é muito bonita mesmo, ela é típica, né? Típica da vida e típica dos concursos também. A gente vê o lung point, ou ponto P, ponto pulmonar. O lung point é basicamente a topografia onde você tem o encontro da pleura visceral com a pleura parietal. E aqui nessa imagem a gente consegue ver bem esse ponto. A gente vê na direita da imagem uma imagem um pouco mais dinâmica, que a gente nota realmente o deslizamento pleural. Tá? E agora na esquerda dessa imagem a gente vê que a pleura está estática. Então você tem uma parte que desse ponto para cá você tem pneumotórax, onde eu não vejo o lung sliding. E a gente nota também, bem interessante aqui nessa imagem, que a gente tem várias linhas As. Né? Então a gente tem a linha pleural e as linhas de reverberação. E o pneumotórax faz isso. Ele torna as linhas As mais hiperecogênicas, mais evidentes. Então também é um subterfúgio, além do próprio ponto P. E aí, a partir do outro ponto, a gente vê as pleuras se deslizando
e aí a gente tem nessa parte especificamente a união da pleura visceral e parietal. Agora, tem um sinal muito interessante, né? Ou pelo menos um achado, não diria um sinal, muito interessante, que é capaz de excluir a presença de pneumotórax, Tá. que seria quando você vê linhas Bs, aquelas linhas verticais hipericogênicas, que daqui a pouquinho a gente vai comentar. Então, quando você vê linha B, você pode falar que naquele ponto não tem Não que pneumotórax. seja muito bom achar linha B, né? Grande Não. quantidade, às vezes vai ser um outro problema que a gente vai conversar mais pra frente, mas é uma questão de fisiopatologia interessante a gente excluir pneumotórax. Então, pessoal, só chamar a atenção de vocês, imagine que a gente estivesse olhando esse pulmão aí só da metade que tem o Langslide presente, então seria o achado normal, e a gente consegue flagrar bem o ponto em que isso se perde, né? Isso é uma coisa bem sugestiva, bem característica do pneumotórax. Provavelmente, se eu fosse mais para cima, pegasse um outro campo, talvez eu só visse pneumotórax, não veria mais o lung point, veria só sinal da estratosfera, por exemplo, e mais para baixo poderia ver um parênquima normal. A grande ideia é que nessa janela a gente flagrou aí, né, esse ponto de disruptura, né? Ah, E é um ponto que dá trabalho a gente encontrar. não é Porque fácil, você tem que essa imagem tá linda, pesquisar. mas dá um trabalhinho de achar, né? Porque esse é realmente um ponto do pulmão, né? Do pulmão Perfeito. inteiro é um ponto E é específico. uma área muito grande para se escanear, né? Então dá trabalho, mas quando a gente encontra, a gente tem informações que são muito importantes para a condução do caso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava com um paciente numa crise asmática importante esses dias e ele precisou ser entubado. E ele já estava, assim, ele começou a ventilar bem depois da intubação. A gente tinha capnógrafo, tinha certeza que estava bem entubado, tinha um raio-x até pós-normal, com tudo bem colocado. E ele estava recebendo diversas medidas broncodilatadoras, né? Ele estava evoluindo, na verdade, com uma melhora dos parâmetros, melhora da ausculta, tudo ok, indo bem. Quando subitamente ele começou a piorar, começou a desaturar, começou a ficar um pouco mais hipotenso. E aí, na ausculta, ele já estava, para você ter uma ideia, ele precisou ser entubado, ele tinha aquele tórax silencioso, né, quando ele chegou. E ele mantinha uma ausculta sem murmúrio, né, que é uma complicação aí da asma grave. Então, nesse momento, o esteto não estava nos ajudando muito. E a gente conseguiu achar um lung point nele, o paciente tinha feito um pneumotórax, está fazendo pneumotórax hipertensivo, então é um exemplo aí para vocês de uma situação em que o ultrassom foi completamente decisivo aí no manejo do caso, por exemplo, dentre várias outras aí como a gente vai discutir para frente. Bom, falamos de linha B, vamos falar um pouco mais aí, que ela nos ajuda a excluir pneumotórax, mas como que é a imagem que a gente vai ver agora, né? São essas linhas aí verticais, como que a gente interpreta, o que elas significam? Perfeito. Bom, linhas Bs significam que a gente tem algum tipo de edema pulmonar. Na prática mesmo, é muito difícil a gente diferenciar se esse edema é causado por algum contexto inflamatório ou se esse edema é de origem por congestão venosa, né, ou sobrecarga hídrica. Mas o mais importante é a gente reconhecer as linhas B antes de qualquer coisa. E para a gente falar que é uma linha B verdadeira, ela precisa atender a 5 características. A gente nota, primeiramente, que as linhas B elas são verticais, são hiperecogênicas. Elas se originam da linha pleural, elas têm formato em leque, ou seja, elas são mais achatadas na extremidade superior e mais largas na extremidade inferior. Elas apagam as linhas As e elas, não sei se eu já falei, mas elas acompanham o deslizamento pleural também. Então essas são as características das linhas B verdadeiras. Se ela não preencher completamente essas 5 características, a gente É um artefato que não é uma um linha B. artefato, não Tá, é linha B. perfeito. E aí a gente precisa ter uma linha B só, como é que funciona para a gente entender como edema? Tem um limite, a gente pode perdoar, né? Uma só, né? Uma pode, não tem problema. E tem uma correlação também com a topografia, porque às vezes, né, se você encontrar uma linha B numa região que não é gravitacional dependente, ou 2 linhas B em regiões não gravitacionais dependentes, por exemplo, em ápice, você tem que valorizar esse achado. Agora, uma linha B nas bases ou na região posterolateral, isso talvez não vai ter tanto significado assim, porque talvez a gente espere ter um pouquinho mais de, entre aspas, líquido dentro daquele alvéolo, simplesmente por ação da gravidade. Agora, via de regra, a gente considera que o valor maior ou igual a 2 linhas B, já seja por espaço intercostal, já seja considerado um achado não usual. Agora, quando a gente vê 5 ou mais linhas B no mesmo espaço intercostal, a gente chama isso de sinal da cauda do cometa, que muitas vezes está relacionado a infiltrado em vidro fosco. A gente costuma ver isso muito na era Covid, né, que o paciente tinha aquele vidro fosco subpleural e a gente conseguia ver.
Então, teve uma tentativa de correlacionar, né, o padrão das linhas B com alguns diagnósticos, né, como, por exemplo, esse exemplo da cauda de cometa, que é uma exceção, mas infelizmente na prática muitas vezes a gente não vai conseguir correlacionar. O que vai ajudar muito é o padrão de distribuição, como a gente vai conversar mais para frente. Mas eu já queria colocar uma ideia na cabeça de vocês que vai funcionar para a maioria dos casos. Quando você viu uma linha B, você imagina que você está com o seu esteto ouvindo um estertor ali. Isso, assim, salvo alguns detalhes, isso vai funcionar na maioria das vezes para a gente construir um raciocínio de diagnóstico sindrômico aí para o que está acontecendo com aquele pulmão. Então, vi uma linha B, é como se eu estivesse ouvindo um estertor ali, tá? Mais ou menos isso. Bom, o que mais a gente vai conseguir ver no ultrassom pulmonar? Então, a linha B é um achado realmente muito importante, né? Que vai estar relacionado com edema, quer seja inflamatório ou pressórico. Um outro achado muito importante, que é a imagem que está aparecendo para vocês aí. Claro que a gente trouxe aqui uma imagem bem característica, né? Que fica realmente muito evidente. Mas o que a gente está vendo aí, Felipe? O que isso nos ajuda? Essa imagem também é muito bonita. E aqui a gente tem uma... Primeiro vamos interpretar um pouco essa imagem, né? O que a gente está vendo aqui agora é um derrame pleural. Na parte da esquerda da imagem, a gente já tem a cavidade torácica. E notem bem, mais uma vez, como que o líquido conduz muito bem o ultrassom, né? Então, toda essa parte anecoica que a gente está vendo dentro da imagem é uma efusão pleural. E lá dentro dessa efusão pleural, desse derrame pleural, a gente tem um pulmão. E notem bem como que esse pulmão, ele está um pulmão colapsado, é um pulmão que está todo compactado, todo compacto. E dentro dele a gente vê pequenos pontos que são pontos hiperecogênicos. Isso é muito sugestivo de um processo inflamatório, infeccioso em atividade, talvez uma broncopneumonia que a gente esteja visualizando aqui. E a gente nota, olha só que interessante, nesse lobo pulmonar, provavelmente o lobo inferior, não sei se é direita ou esquerda, aliás, sei sim, sei que é a direita, tá? A gente nota que fica lá flutuando, parecendo aí uma água viva, e é por isso que a gente chama de sinal do jellyfish. Tá? Algumas vezes isso também é referido na literatura como padrão PLEPS, tá? Que é justamente uma efusão pleural posterolateral. E esse achado tem uma correlação muito grande, uma especificidade muito grande com o processo de pneumonia associada. E é bem interessante a gente ver que abaixo, né, desse lobo pulmonar que está aí dançando nessa imagem, a gente vê uma linha curva hiperecogênica, que é o diafragma, e abaixo do diafragma a gente vê uma outra estrutura que a gente vai até explorar mais para frente, que é o fígado. E notem bem como que a gente tem, como que é a característica da ecogenicidade do fígado, e comparem bem com a ecogenicidade do pulmão. A gente nota que são ecogenicidades diferentes, mas que elas se assemelham. E aí vem uma corruptela, que eu não gosto muito, mas lembra muito, isso faz a gente lembrar com uma certa facilidade, que é o pulmão hepatizado. O pulmão que está todo consolidado, que lembra um pouquinho a estrutura de um órgão sólido, como é o caso do fígado. Tá? Que é um termo, inclusive, histopatológico, né? Quando o patologista via uma pneumonia, ele lembrava do ponto de vista de anatomia patológica, né? E aí esse termo é um termo, na verdade, histopatológico, né? De hepatização, quando a gente estuda aí a evolução natural das pneumonias, do ponto de vista até de anatomia patológica. E é interessante como isso se repete aqui no ultrassom, né? Perfeito. Isso me permite fazer mais uma observação, que essa imagem ela é muito rica, sabe, em termos de interpretação. Eu queria que vocês focassem agora na parte pulmonar. Notem bem que nós temos os pontos hiperecogênicos, que geralmente são consolidações, tá? Mas a depender do ciclo respiratório, a gente nota pequenos canais anecoicos, que são justamente os broncogramas, né? Como se a gente tivesse broncogramas de ar. E eles são visualizáveis nesse momento porque a gente tem um líquido conduzindo muito bem o ultrassom. Em volta desses broncogramas, a gente vai ter todo o pulmão consolidado também, então a gente consegue ver. E às vezes, esses pontos hiperecogênicos, né, que são as consolidações, às vezes, a depender da respiração, elas se deslocam, elas vão para frente e para trás, dependendo da entrada e saída de ar. É isso que a gente chama de broncograma dinâmico. A gente consegue ver isso no ultrassom e esse é o principal achado que permite a gente diferenciar o que vem a ser uma consolidação do que vem a ser, por exemplo, uma telectasia passiva, porque a telectasia a gente não tem esse broncograma dinâmico, esses pontos hiperecogênicos se deslocando dentro da árvore respiratória. Só chama atenção para vocês, pessoal, dessa imagem, só para fechar, quando a gente vê o diafragma e a parede da cavidade torácica, né, forma esse triangulinho.
Esse é o recesso costofrênico. Quando a gente olha no raio-x, na inserção do diafragma na região lateral, que a gente, é o primeiro lugar que a gente vai procurar geralmente, né, no raio-x por derrame pleural, a gente está vendo aqui no ultrassom, de fato, o recesso costofrênico. Isso vai ser muito importante quando a gente falar, inclusive, de ultrassom no contexto de trauma, né, do EFEST, a avaliação do recesso costofrênico faz parte, é uma janela aí que vai aparecer. Uma outra coisa, né, olhem a riqueza de detalhamento, né, que a gente tem. Então, por exemplo, se eu precisasse fazer uma toracocentese, né, se eu usar o ultrassom para me apoiar, eu consigo delimitar, né, o melhor ponto para funcionar com muita segurança, né, no melhor bolsão, tendo certeza que eu não tenho o pulmão perto para lesar, que eu estou longe do diafragma, longe do fígado. Então, imaginem, né, como isso pode ser muito rico, como a gente vai conversar mais para frente no capítulo de procedimento, né, no sentido de melhorar muito aí a acurácia do nosso procedimento e diminuir a chance de complicação, né, é um outro uso importante aí do ultrassom. Perfeito. Bom, falando de dispneia, né, dispneia aguda, insuficiência respiratória aguda, a gente vai olhar o pulmão, mas tem também uma outra avaliação, né, no ultrassom point of care que pode nos ajudar bastante no raciocínio do paciente com uma insuficiência respiratória aguda a esclarecer, por exemplo, que é a análise venosa, né? Se eu estou pensando num TEP, que muitas vezes vai ter um ultrassom pulmonar normal, mas imagina isso, eu tenho um paciente com uma insuficiência respiratória aguda a esclarecer, e eu acho uma TVP, opa, isso aqui vai me levar muito para um raciocínio, né, de tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Então, a gente trouxe aí, vou trazer duas imagens para vocês. Geralmente a gente faz uma avaliação à beira-leito bem simplificada, né, da região inguinal, na femoral comum, depois femoral superficial e também na região poplite. Então, geralmente a gente faz 3 locais aí que tem no guia de vocês o ponto anatômico correto, como que a gente vai posicionar. Agora a gente vai estar usando o probe linear, né, que é uma estrutura mais superficial, como a gente conversou. E vamos dar uma olhada nessas imagens aqui. O que a gente vê nessa primeira imagem aí, Felipe? Perfeito. Essa imagem é bem interessante, uma imagem dinâmica, apesar de que a gente de fato recomenda que seja feita avaliação com probe linear. Nessa imagem, novamente, eles utilizaram o convexo, né? Perde um pouco aí da definição da imagem. Mas tudo bem, o que importa é o seguinte, provavelmente o que a gente está vendo aqui é na região inguinal do paciente. A gente está vendo, bem no centro da imagem, a gente tem um quadrado. A gente chama esse quadrado de caixa acústica e é onde a gente vai ter o efeito do Doppler colorido, que é capaz de mostrar o fluxo sanguíneo dentro de estruturas, né? Quer seja coração, aqui no caso, na região inguinal, a gente vai estar vendo a veia femoral, que provavelmente é femoral comum, e aqui a gente já teve a divisão das artérias. A gente vê 2 pontinhos piscando, tá? Um pouco mais acima e outro um pouco mais abaixo, que provavelmente é a artéria femoral superficial e profunda. E aqui no meio a gente está vendo a veia femoral comum. E notem bem que dentro dessa estrutura a gente tem uma imagem que deveria ser anecoica e que está hiperecogênica. Tá? Então isso é muito sugestivo de que a gente tem um trombo. Mas notem bem que às vezes um trombo formado numa estrutura venosa, e esse trombo, quando ele é recente, se formou há pouco tempo, às vezes ele pode ficar com a mesma ecogenicidade do sangue. Né? Então ele pode ficar anecoico. E aí? Perfeito. E aí a gente tem 2 coisas que dá para a gente fazer. Uma delas já está sendo feita. Né? Você joga aí o Doppler colorido e vê se você tem algum fluxo sanguíneo aí dentro da sua estrutura. Aqui a gente não está vendo, a gente viu que está hiperecogênico também. Mas o mais sensível e específico é você realizar uma compressão extrínseca desse vaso. Então você, segurando o probe com a sua mão, faz uma pressão sobre a pele do paciente e observa se esse vaso vai colabar ou não. E aí vem a grande dúvida, com que força eu vou apertar? Né? Porque força é diferente de pessoa para pessoa. Isso é de um padrão, um parâmetro, né, para Perfeito. unificar. Então a gente vai comparar, deixa eu ver se essa imagem, isso, essa imagem é justamente... Eu acabei de mudar a imagem para a gente ver esse novo achado. Perfeito. A gente vai apertar a pele do paciente, comprimindo a pele com o probe, até o ponto que eu vou começar a deformar a minha artéria, quer dizer, a minha não, a do paciente, obviamente. Onde eu comecei a comprimir a artéria do paciente e se nesse ponto que eu já começo a comprimir a minha artéria e a minha veia não colaba, significa que tem um trombo aí. E é justamente isso que a gente vê nessa imagem. Notem bem que a gente tem a veia à esquerda da imagem, a artéria está até pulsando quando ela é comprimida, e a gente até colaba completamente essa artéria, e a veia não colaba. E aqui tem uma certa dificuldade mesmo, porque a gente não consegue ver um trombo tão evidente, um trombo provavelmente recente. Então, notem bem que nesse momento a gente não tem colabamento venoso,
indicativo de trombo dentro da sua veia. Então, essa é uma ideia muito interessante quando a gente está falando de ultrassom point of care para TVP, né? A gente muitas vezes não vai ter chance, a sorte, né, de flagrar o trombo, né? Ele pode estar hipoecóico como o sangue. Então, a gente vai encontrar aí uma perda da compressibilidade venosa, que é o sinal que a gente vai procurar, né? Então, uma outra coisa importante de trazer para vocês é que para a gente diferenciar artéria de veia no ultrassom, claro, primeiro tem uma questão anatômica, né? Então, por exemplo, aqui em cima a veia vai ser mais lateral, né? A jugular do que a carótida. Aqui na região femoral é o inverso, né? Então, a artéria é mais lateral e a veia é mais medial, então isso pode ajudar a gente. Mas a gente tem alguns outros achados, né? Primeiro é a característica do fluxo, né, sanguíneo. Ambas vão ter fluxos ao Doppler, mas a artéria vai ter um fluxo pulsátil, enquanto a veia vai ter um fluxo mais contínuo. Que cuidado, muitas vezes, como tem uma proximidade, a gente pode ter um pequeno artefato, né? É um erro comum esse, às vezes eu falo, eu estou na artéria. Não, a gente vai comparar, né? Isso. E às vezes pode ter uma reverberação da artéria que pode imitar, mas quando a gente coloca na artéria, a gente vê nitidamente que a artéria é muito mais pulsátil. E por fim, uma outra coisa que nessa imagem é muito clara, né, que essa imagem a gente infelizmente não tem aí o Doppler e eu não sei qual que é a orientação, se está na perna esquerda, se está na perna direita, enfim. É uma questão também que geralmente a artéria é mais profunda, uma questão anatômica também de novo, mas também a artéria ela tem uma parede, uma camada muscular, né? Inclusive é por isso que em situações fisiológicas, quando eu faço uma compressão, a veia tem que comprimir primeiro do que a artéria, né? Então, quando eu tenho uma inversão dessa ordem, eu entendo que tem um trombo ali na veia, que tem algum material presente nessa veia, ou que essa veia, ela tá com um trombo distalmente ocluído e ela tem na região anterior dela, um aumento da pressão. Então, quando eu comprimo, essa veia significa que eu tenho um aumento da pressão ou estou comprimido em cima do trombo, vou perder a compressibilidade. Então, achado de DVP no ultrassom point of care principalmente vai ser perda da compressibilidade. Uma outra coisa só que eu queria lembrar para vocês poxa, dei sorte, achei um trombo. Legal, só cuidado porque você pode às vezes estar vendo um linfonodo, tá? Às vezes o linfonodo ele pode ser, né, hiperecogênico e lembrem que o linfonodo ele vai ser uma estrutura que ela tem é uma bolinha, então ela tem um começo e depois acaba. O trombo geralmente ele vai percorrer pelo menos um trajeto aí maior dessa veia, além da questão anatômica, né? Esse é um erro comum. Isso é bem verdade. O linfonodo é uma estrutura que aparece rápido no seu campo visual e some rápido, né? E é diferente do trombo mesmo, né? E tem uma coisa importante também, é que quando a gente está procurando esses diversos achados, a gente está montando um quebra-cabeça, né? Então a gente procura realmente, quando você suspeita que o paciente tem um TEP, você procura né, nas veias do paciente para ver se você encontra um trombo lá. Mas até 40%, isso varia de referência para referência, mas até 40% dos casos de TEP, às vezes não vão ter a TVP associada naquele momento que você está fazendo o exame. Ou a gente não vai achar, né? Muitas vezes Ou às também. vezes a gente não vai achar. Né? Existem limitações do método, limitações da técnica e questões temporais do paciente. Às vezes aquele trombo desprendeu e já formou o TEP. Tá? Isso é importante, pessoal. Então, não afaste o diagnóstico de TEP se você tiver, eventualmente, se você não achar uma TVP, né? Se a suspeita for grande, você pode proceder, dependendo do contexto clínico, para um outro exame de imagem, por exemplo, o angiotomo, que é o exame que a gente mais vai usar e como a gente vai conversar na aula de TEP. Então, isso é uma coisa importante. E para fechar nossa discussão aí de ultrassom pulmonar, né? Puxando aí do que o Felipe falou, de que é um grande quebra-cabeça que a gente vai montar. Então, foi criado aí o protocolo Blue, que é um grande jeito de organizar todos os achados, né, de ultrassom pulmonar em diagnósticos. E aí, a gente vai trazer para vocês aí um pouquinho, explicar alguns caminhos desse protocolo e como a gente casa tudo isso que a gente conversou até agora para fazer um diagnóstico etiológico de um paciente com uma insuficiência respiratória aguda a esclarecer. Perfeito. Esse protocolo Blue ele foi criado pelo Daniel Lichtenstein, que a gente está citando aqui desde o começo do nosso bate-papo. De fato, ele é muito importante na descrição da ultrassonografia pulmonar e a ideia é que você possa fazer o diagnóstico de insuficiência respiratória com 10 minutos e com uma acurácia de 91%. Tá? E, de fato, né, a acurácia é boa, a gente tem achados que são mais específicos do que sensíveis, tá? E é basicamente uma compilação do que a gente tem conversado até o momento. Então, o primeiro sinal que a gente procura é a presença de lung sliding. E aí, indo para a esquerda aqui da tela, se a gente tem lung sliding presente, mais um perfil B, a gente vai pensar que o paciente tem um edema pulmonar. Só lembrando, o que é um perfil B? É quando eu tenho linhas B bilaterais, né? Qual que é a ideia? Lembra do estetoscópio? Eu estou auscultando o estertor dos dois lados.
Pô, pneumonia dá... Tudo bem, a gente pode ter um infortúnio de ter uma pneumonia bilateral, enfim, mas qual que é o raciocínio aqui para a grande maioria dos casos, né? Se eu estou ouvindo estertor em tudo, simétrico dos dois lados, fala muito mais a favor de edema pulmonar, né? Então esse é o primeiro perfil. Tem um lung slide, tem um perfil B. O que é o perfil B? É linhas B bilaterais, né? Beleza. Perfeito, excelente. Da mesma maneira, eu tenho lung sliding, mas agora eu tenho um perfil A, né? Ou seja, eu tenho a presença de linhas As bilaterais com lung sliding. O próximo passo é eu avaliar o meu sistema venoso. E aí, nesse contexto, se eu encontrar uma trombose venosa profunda, eu já vou fazer uma correlação com embolia pulmonar. Agora, pode ser que eu faça ultrassom de veias profundas e não encontre absolutamente nada, eu tenho veias livres. E aí a gente vai avaliar especificamente o ponto PLEPS, que é justamente esse ponto posterolateral, aqui na região um pouquinho mais dorsal dos dois pulmões. E se eu encontrar aquela imagem do pulmão consolidado, que a gente não citou, né, mas seria um padrão C, a gente tem padrão A, o padrão B, a gente tem padrão C também, que é de consolidação, associado àquele derrame, a gente vai ter já um diagnóstico de pneumonia. Agora, pode ser que o paciente tenha as veias livres, a gente avalie o ponto PLEPS e a gente também não encontre nada. E aí, nesse quesito, nesse ponto, nesse momento do diagnóstico, a gente fecha o diagnóstico de DPOC, ou asma, um broncoespasmo, levando. E aí o estético vai nos ajudar, provavelmente, nesse momento, né? Parece até mais fácil você ir direto com o estético, né? Realmente, dessa vez, o estético seria mais fácil. Então, pessoal, qual que é a ideia só? Então, perfil A com lung slide, só para vocês entenderem que a gente fica falando desses termos, é o ultrassom pulmonar normal, né? E aí a gente vai abrir todo esse caminho, né? Vou ver veia, vou procurar a plebs, e aí se realmente eu for zerando tudo isso, eu vou chegar em quem que tem ultrassom pulmonar normal com nada nas veias. O paciente com um broncoespasmo, por exemplo, uma asma, um DPOC exacerbado. Entenderam esse raciocínio? Bom, o que mais que a gente tem de perfil aí para estudar, Felipe? Perfeito. Indo no fluxograma aí do Daniel Lichtenstein, se a gente tiver um padrão A de um lado, padrão B de outro, ou se a gente encontrar um padrão C, que é aquele pulmão consolidado, a gente vai pensar em pneumonia. Só que tem uma nuance em relação à pneumonia, né? A gente só vai conseguir enxergar que o paciente tem padrão C se essa pneumonia tocar a pleura, se ela tiver uma posição subpleural. Então, se você tiver uma pneumonia que fica mais próxima do hilo pulmonar e que não chega na pleura, aí a gente não vai conseguir ver essa consolidação. E talvez essa seja uma das principais críticas que a gente tem do protocolo. Protocolo super bacana, que pode ser utilizado, vai te ajudar sim, mas a gente tem que conhecer as limitações também. Por isso que os achados são mais específicos do que sensíveis. Perfeito. E aí, se eu não tenho lung sliding, vai ser pneumotórax? Bom, não necessariamente. Aí a gente vai ter que fazer uma distinção entre o padrão B' e o padrão A'. O que é isso? No padrão B', você tem a presença de linhas B, mas ausência de lung sliding. Então, não necessariamente significa que é pneumotórax. Aí a gente vai fazer um diagnóstico diferencial com pneumonia. Aquela pneumonia que está consolidando aquele pulmão, aquele lobo, e que você não vai ter a aeração do pulmão, você não vai ter ventilação, você não vai ver o lung sliding. E aí a gente faz o diagnóstico de pneumonia. E existe também o padrão A', que é a presença de linhas As sem o deslizamento pleural. E aí a gente nota muitas vezes as linhas As hiperecogênicas. Mas aí a gente sempre vai ter aquele pezinho atrás, a gente vai querer dar uma avaliação talvez um pouco mais específica, a gente vai pesquisar o lung point, o ponto P. E aí, se a gente encontrar o ponto P, a gente faz o diagnóstico de pneumotórax. E finalmente, se você tem um padrão A', novamente, ou seja, você tem as linhas As, mas sem o lung sliding, você vai precisar de métodos alternativos para poder fazer o diagnóstico, porque aí a gente vai chegar na limitação do ultrassom. Perfeito. Então, só para quem ficou um pouco em dúvida, quando a gente fala linha, quer dizer que eu não tenho lung sliding, mais um certo padrão. E uma outra coisa importante de comentar com vocês, né, porque o pneumotórax ele aparece muito aí no raciocínio desses diagnósticos, é que, primeiro, se eu tenho linhas B, mesmo sem lung sliding, eu excluo o pneumotórax. Isso é uma coisa importante, um conceito importante de vocês terem, tá? Que eu queria frisar. E se eu tenho... Tem um linha A, por exemplo, né? Sem lung sliding, não necessariamente isso é pneumotórax. Isso é um erro muito comum que a gente vê na prática. Tá sem lung sliding, é pneumotórax. Calma, pode ser, né? Se eu achar o lung point, fecho, show.
Se eu não achar, talvez eu vou precisar de um método complementar ou vou pesar no contexto clínico. Se meu paciente tem, por exemplo, na sala de emergência e claramente ele tem uma clínica de pneumotórax hipertensivo, eu coloco lá, não acho lung point, mas nitidamente o paciente está muito grave, eu preciso decidir se eu vou fazer, por exemplo, uma punção de emergência, tudo, eu tenho uma clínica favorável, tenho percussão, sem murmúrio, a gente pode às vezes tomar uma decisão, né? E o ultrassom vai nos ajudar. Mas, Perfeito, do com ponto de vista de certeza. diagnóstico, o ideal para a gente fechar seria a gente complementar aí com outro método. Bom, pessoal, antes da gente fechar a nossa aula aí com o protocolo Rush, que vai ser realmente todo o diferencial do choque com tudo aquilo que a gente conversou de ultrassom, eu queria só conversar com vocês um pouquinho sobre outras modalidades que às vezes podem nos ajudar bastante na prática. A primeira é o ultrassom no nervo óptico. Felipe, eu lembro a primeira vez que eu vi, eu estava lá, era R1 de clínica, e tinha um paciente entubado, e eu vi meus colegas com ultrassom, fazendo um ultrassom aqui no globo ocular do paciente. Eu falei, gente, mas esse paciente não é da oftalmo, não tem nada. Como que o ultrassom do nervo óptico, o que isso tem a ver aí com o sistema nervoso central? Que informações que ele pode trazer para a gente? Perfeito. O ultrassom de nervo óptico ele pode ser utilizado para a gente fazer uma inferência da pressão intracraniana, justamente pelo fato de que a bainha do nervo óptico guarda uma correlação com o espaço subaracnoide. Então, quando a gente tem um aumento da pressão intracraniana, essa hipertensão é transmitida de maneira anterógrada até chegar no nervo óptico e a gente ter uma dilatação dessa bainha do nervo óptico. Então, claro que para isso a gente precisa tomar alguns cuidados, né? A gente tem que considerar que a estrutura do globo ocular é uma estrutura muito sensível, né? Então, o ideal, né, na prática, é que a gente coloque um filme plástico no olho do paciente e coloque uma grande quantidade de gel, porque quanto mais gel a gente colocar no probe de ultrassom, menos pressão a gente vai precisar de fazer. Tomar cuidado aí para a gente não causar lesão no paciente. E é isso que a gente está vendo aqui nessa imagem. A gente nota o globo ocular, na parte superior da imagem até aparece o cristalino do paciente, e na parte oposta, né, no polo oposto, a gente nota a retina do paciente. E aí, de uma maneira contínua na retina do paciente, a gente vê uma estrutura hipoecogênica que se abre, que é justamente a bainha do nervo óptico. Notem bem que a gente precisa medir a bainha, tá? Que tem uma ecogenicidade um pouco menor do que o tecido adjacente, mas um pouco maior do que o nervo em si. Bem? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar uma profundidade de 3 milímetros da retina, Tá. e a partir dessa profundidade a gente vai medir a bainha do nervo óptico de um lado a outro, látero-lateral. Tá. E na prática, né, cada hospital tem um protocolo diferente, né? Quanto maior for essa medição, se você usar um limite um pouco maior dessa medição, você vai ter talvez um exame mais específico. Mas em termos gerais, o que a gente tem é o seguinte, né? Quando a gente tem meio centímetro ou 5 milímetros de largura dessa bainha do nervo óptico, isso se correlaciona com o aumento da pressão intracraniana. Então a gente pode falar que a pressão intracraniana está acima de 20 centímetros de água. Agora, uma coisa muito importante também é que o nervo óptico ele tem memória. Então, basicamente, a gente fala que o paciente tem ou teve uma hipertensão intracraniana, só que às vezes você corrige essa hipertensão intracraniana, né, faz um tratamento clínico, faz uma craniedose compressiva, e a gente nota que demora um período de vários dias até algumas semanas, 3 semanas às vezes, para a gente voltar para a bainha do nervo óptico, do jeito que ela era antes, com um diâmetro considerado normal. Então, às vezes você fez o exame, o paciente manteve aquela bainha larga, mas às vezes você já tratou aquela hipertensão intracraniana. Isso é uma coisa muito importante, né, pessoal? Então, para a gente fazer um diagnóstico, às vezes corroborar, né, num contexto clínico apropriado para o diagnóstico de hipertensão intracraniana é muito importante, mas para eu acompanhar a evolução, não tanto. A grande ideia aqui, né, que a gente não queria fazer fundo de olho, ver papiledema, a gente deu um jeito de ver o papiledema. Então, na verdade, o raciocínio, né, do diâmetro da bainha do nervo óptico a gente está vendo um papiledema, né? É mais ou menos a mesma ideia. E que, às vezes, isso é muito importante, né? Um paciente que, às vezes, está na UTI, que está evoluindo, tem alguma doença intracraniana, a gente está suspeitando de hipertensão intracraniana, muitas vezes ele não vai ter condição de um transporte até uma tomografia, às vezes eu não vou ter disponível um método, por exemplo, um Doppler transcraniano, algum outro método, eu posso usar ultrassom para apoiar ou afastar o meu diagnóstico, né? Notem na imagem que a gente colocou, não tem a medida exatamente, mas vocês veem que até está meio borradinho. Eu escolhi esse exame porque ele está aumentado e meio borrado, que é justamente o papiledema, né? Quando a gente vê um borramento do nervo óptico no fundo de olho, tá? Só para vocês guardarem essa correlação.
e lembrar de quando usar esse método que ele não tem um caráter evolutivo muito bom e tomar os cuidados para não lesar as estruturas oculares do paciente, que são estruturas muito sensíveis. Perfeito. Pessoal, vou mudar agora de assunto completamente, vou falar um pouquinho de FAST, né? Que é a ultrassonografia do trauma, que vocês devem conhecer, cai muito, por exemplo, na prova de acesso direto, e que a gente na clínica muitas vezes não vai fazer atendimento ao paciente traumatizado, ou no contexto de terapia intensiva, não o primeiro, pelo menos o primeiro atendimento, né? O FAST, então, ele é um protocolo originalmente para o primeiro atendimento do paciente traumatizado. Mas o que isso tem a ver com UTI e com clínica médica, só para o pessoal se localizar aí? Como que a gente pode usar o FAST para ajudar a gente em alguma situação? Perfeito. O FAST tem uma correlação quase que histórica, né? Foi o primeiro protocolo que, de fato, se sacramentou, né? Chegou, né? Sim. Com certeza. Que foi utilizado, assim, por médicos não ultrassonografistas para fazer diagnóstico diferencial. E, originalmente, ele foi descrito justamente para a gente fazer avaliação de tamponamento cardíaco e de sangramento abdominal em paciente em contexto de trauma. Só que não é só para trauma que a gente utiliza, né? Querendo ou não, às vezes a gente está lidando com paciente em pós-operatório, de cirurgia abdominal, às vezes a gente está lidando também com paciente cirrótico. Então, várias técnicas do FAST podem ser utilizadas como habilidades práticas para a gente poder conduzir uma série de situações dentro do ambiente de paciente crítico, né? Quer seja UTI, quer seja na sala de emergência, ou quer seja também na enfermaria, às vezes um paciente que tem já uma enfermaria, um perfil de gravidade um pouco maior. E é interessante também porque depois que o FAST ele foi descrito, ele foi estendido, né, e de fato foi publicado o EFAST, que é o Extended FAST, que além da gente avaliar o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, avaliar a posição subxifoide e também a suprapúbica, a gente também avalia as pleuras. Então, a gente também consegue correlacionar e avaliar se tem líquido livre dentro da cavidade pleural que a gente falou alguns instantes atrás. E só para vocês entenderem, então, a grande ideia, né, do FAST, que é um protocolo assim, a princípio bem até simplificado, é achar líquido livre na cavidade, né? Então, o grande objetivo, né, nas janelas, então, hepatorrenal, esplenorenal, pélvica, subxifoide e no EFAST, na cavidade torácica, a gente vai procurar líquido livre na cavidade. No contexto de trauma, líquido livre igual a sangue, isso até muda a conduta. Se tem um paciente instável com FAST positivo, às vezes é laparotomia exploradora, por exemplo, não precisa nem de uma tomografia, não precisa de nada, né? No contexto do paciente clínico, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o paciente que está na UTI, às vezes até no contexto de, por exemplo, pós-operatório de uma cirurgia abdominal, que está chocando, será que ele está sangrando, tem uma anastomose ali que soltou, por exemplo? Pode sim ter essa interpretação, mas é um paciente que recebeu muito volume, é um paciente que muitas vezes tem outras doenças inflamatórias, infecciosas, então acho que o principal cuidado que a gente tem, acho que é o FAST clínico, né? Nem sempre líquido livre é sangue, né? A gente precisa ter às vezes pode ser, né? Mas a gente vai correlacionar com outras coisas, HB, HT, a história do paciente, né? Com certeza, né? Até insuficiência cardíaca pode dar ascite no paciente. Então, pessoal, só trazer um exemplo para vocês aí. Estão numa janela aí hepatorrenal, né, que é uma das janelas aí da avaliação abdominal. O que a gente procura então no FAST, Felipe? O que tem nessa imagem aí? Está normal? Perfeito. Certamente não está normal. Tá. E é uma imagem muito bonita também, né? E vamos interpretar essa imagem, né? O que a gente visualiza daqui, nessa estrutura talvez um pouco mais hiperecogênica, que tem um formato parecendo um feijão, é o rim do paciente. A gente nota, até para a gente ver, né, o parênquima renal, e dentro desse parênquima a gente vê a gordura peripélvica também, que tem uma atenuação mais hiperecogênica. E logo acima dele, a gente nota uma região que é hipoecogênica, que é justamente o líquido livre. E, contiguamente, logo do lado, a gente vê também uma estrutura mais sólida, que provavelmente aqui nesse caso vai ser o fígado do paciente. Então, o que a gente está pesquisando nesse momento é o espaço hepatorrenal, que é um dos lugares onde se acumula líquido livre no paciente. E geralmente, quando a gente investiga a direita, geralmente são imagens também muito bonitas, porque o fígado te oferece uma janela muito boa, ele conduz bem o ultrassom, e o líquido livre, geralmente à direita, se localiza nesse ponto, no espaço hepatorrenal. Então a ideia, pessoal, geralmente no paciente que não tem líquido livre, né, a gente vai ter o rim e o fígado encostados, né? E aqui a gente vê essa lâmina de líquido hipoecogênica que separa esses dois órgãos. Então, isso seria um FAST positivo, né? E aí a gente vai interpretar com todos aqueles cuidados, né? Com
o paciente clínico, será que ele recebeu volume, será que ele tem algum outro motivo, qual que é a ideia, mas enfim, estou achando líquido livre na cavidade, isso pode ser relevante, né? Com certeza. E à esquerda, né, a gente também avalia o espaço espleno-renal. E a esquerda, na verdade, às vezes é um pouquinho mais desafiador. Primeiro porque o rim, à esquerda, né, você não vai ter o fígado para te dar aquela janela ecográfica bonita. A gente vai usar como referência o baço. E nem sempre o líquido livre à esquerda se localiza no espaço espleno-renal. Às vezes ele vai se localizar um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Importante lembrar também que à esquerda a gente tem um rim que é um pouquinho mais posterior, que um eixo um pouquinho mais inclinado. Então é uma janela um pouquinho mais trabalhosa, mas que também precisa ser investigada. Pessoal, só antes da gente fechar a nossa discussão, lembrar para vocês uma imagem muito bonita que eu queria mostrar para vocês. A gente falou sobre a toracocentese guiada por ultrassom. A gente vai discutir o procedimento mais para frente. Mas vejam que bonita aí essa imagem, né? Que a gente trouxe uma sequência aí de uma técnica de Seldinger modificada usando aí o ultrassom, né? De uma punção venosa jugular. Só para mostrar para vocês aí como que ajuda a gente, né? Fazer a punção, por exemplo, de um acesso venoso central guiado por ultrassom, que isso comprovadamente na literatura hoje aumenta a taxa de sucesso em menos tentativas, expõe o paciente a menos risco de complicação, então é uma coisa que sempre que você tiver disponível, vocês devem sempre aí utilizar. Então, a gente vê aí na imagem a gente vê a veia jugular, a gente vê a carótida lá embaixo, e a gente vê esse pontinho aí bem no centro que provavelmente é a ponta da agulha, né? Está funcionando, você está se certificando de que a agulha está dentro da veia. A mesma imagem, provavelmente ele girou o probe, a gente usa o probe linear 90 graus, aí né, viu ela longitudinal, a gente vê a agulha entrando, uma função muito interessante de fazer quando a gente tem espaço de pescoço para fazer com a janela longitudinal, que a gente realmente vê a agulha ali entrando. Você sabe que você pegou, você não precisa nem ver o sangue vindo, né? Você já sabe, você já vê pela imagem, né? Na letra C e D, de novo, janela transversal e longitudinal do fio guia agora. Então, olha que interessante no D, antes de eu dilatar, né, o paciente, eu me certifico de que o fio guia está na topografia que eu queria. E aí, de novo, na letra E, a gente faz um pouquinho de compressão para ver se tem compressibilidade e ver aí que o guia está realmente na veia. Só para ilustrar para vocês aí, a gente vai falar disso mais para frente, mas só para vocês conhecerem. Bom, para a gente fechar aqui nossa discussão de POCOS, e na verdade assim, nesse primeiro momento, porque todos os casos daqui para frente, vocês vão ver que a gente vai falar de choque e tudo, eu vou mencionar várias vezes os conceitos de POCOS, eles vão ser muito importantes aí na discussão de vários temas para frente do nosso curso. A gente tem um protocolo, né, que chama RUSH, que é, na verdade, uma maneira de sistematizar tudo isso. Não tem uma regra de como a gente tem que fazer, mas ele tenta trazer uma ordem de janelas para a gente pesquisar. E a gente queria trazer para vocês aqui, vou perguntar um pouco para o Felipe, quais são aí os principais achados em cada perfil hemodinâmico, né, de choque. Lembra quando a gente falou lá de choque lá atrás, a gente falou que tem o perfil hemodinâmico de resistência vascular sistêmica, de débito cardíaco, e que lembra que eu expliquei que muitas vezes a gente não vai conseguir de fato, por exemplo, medir a resistência vascular sistêmica, mas a gente vai, com várias variáveis de ultrassom e variáveis clínicas, traçar um perfil hemodinâmico do nosso paciente. Então, para fechar aqui, a gente vai trazer achados compatíveis aí de cada uma dessas situações. Então, Felipe, vamos lá. Tá aparecendo a tabelinha para vocês. Queria te perguntar, por exemplo, o paciente com choque hipovolêmico. O que eu posso ver no ultrassom que me ajudaria aí? Enfim, o que tem aí pra gente? Perfeito. Esse protocolo RUSH é o meu favorito, na verdade. Ele foi publicado em 2010 pela turma lá de Nova York e, se me permite, brevemente, a gente divide em 3 etapas a avaliação do paciente no protocolo RUSH, que é, de fato, um protocolo, uma sistematização da avaliação para diagnóstico diferencial do choque. Tá? E, nossa, esse protocolo ele é muito útil, muito rico em contexto de paciente crítico. Então, a gente vai dividir em 3 partes. The pump, the tank and the pipes. The pump, a bomba, a gente vai avaliar o coração. Quando a gente avalia o coração, a gente vai pesquisar 3 coisas. A gente vai ver como é que está a função do ventrículo esquerdo, se tem sobrecarga de ventrículo direito, e a gente vai ver também se tem derrame pericárdico e, mais especificamente, tamponamento cardíaco. Quando a gente passa para o the tank, que seria o tanque, a gente vai avaliar o tanque, né? O que vem a ser o tanque? O tórax e o abdômen, especificamente procurando sinais de líquido livre, quer seja pleural, quer seja peritoneal. A gente vai pesquisar também para ver se tem sinais de pneumotórax, se tem linha A, se tem linha B. A gente vai descrever aqueles perfis A, B ou C, né, de consolidação. Tá? E nesse ponto também, que parece até um pequeno contrassenso, mas é nesse ponto que a gente avalia a veia cava inferior também. Tá? Isso na minha cabeça parece um pouco de contrassenso, mas é assim que ele foi descrito. E por último a gente vai avaliar the pipes, os canos, né? Quais são os canos?
cânula a gente vai avaliar a aorta, tá? Esse protocolo talvez ele seja um pouquinho mais desafiador, porque da maneira que ele foi descrito, a gente deveria avaliar a aorta torácica, que é um pouquinho difícil da gente ver com técnicas básicas, mas a gente vê a aorta abdominal e a gente vê também se tem sinais de trombose venosa profunda, né, avaliando o jugular e avaliando quão túrgidas estão as jugulares, e também a gente vai avaliar as femorais. Então, pessoal, perfeito. Vocês percebam, então, a gente está fechando aqui nosso mini curso de POCUS com tudo que a gente conversou. Agora a gente vai aprender como que vai ser os padrões de achado, né, do paciente com choque a esclarecer. A gente já conversou de dispneia a esclarecer e agora talvez um dos mais ricos realmente é o paciente com choque a esclarecer. E sem dúvida aí o ultrassom vai ajudar a gente bastante. Então, pessoal, agora a gente vai explicar os principais padrões aí, como o ultrassom pode trazer informações para corroborar para os vários perfis hemodinâmicos. Então, lembre lá que a gente conversou na nossa discussão sobre choque, né, dos perfis hemodinâmicos. Então, choque cardiogênico, obstrutivo, hipovolêmico e distributivo. Então, vamos lá, Felipe. Estou pensando no choque hipovolêmico. Quais são os principais achados aí do Rush que podem nos fazer pensar nisso? Então, choque hipovolêmico primeiro, né? Então, a gente perdeu o volume circulante, quer seja sangramento, quer seja desidratação, né? Então, esse que é o nosso mecanismo. A gente vai ter um choque que, essencialmente, é um choque que é hipodinâmico. Mas quando a gente olha o coração, a gente nota que quando o paciente tem mecanismos compensatórios, o coração vai tentar otimizar a sua frequência cardíaca, a sua força de contração. Então, a gente nota que a gente tem um aumento da contratilidade. Apesar disso, a gente vai ter uma redução do débito cardíaco às custas de volume sistólico que está reduzido. A gente citou também aqui ao longo da nossa discussão que esse aumento de força contrátil, em alguns casos, se repercute ou é traduzido com o sinal do kissing walls, as paredes cardíacas que se tocam. Quando a gente avalia o tanque, né, a gente vê que a veia cava inferior, ela está fininha, é uma veia cava que colaba com facilidade. E se a gente colocar o probe também nas jugulares, a gente vê que as jugulares elas também estão colabadas, facilmente colapsáveis, talvez indicando uma pressão venosa baixa, uma pressão venosa central baixa. E quando a gente avalia o pipes, né, os canos, né, aí vai depender do contexto de cada um deles, né? A gente pode avaliar a pleura, ver que o paciente apresenta um sangramento pleural, o abdômen, às vezes no contexto de trauma, a gente vai ver que tem líquido livre, e avaliando a aorta também, que a gente não conversou aqui, mas faz parte do protocolo, a gente pode ver sinais de aneurisma de aorta abdominal. Bom, perfeito. E se eu estou pensando num choque cardiogênico? Lembre lá daquele perfil, pessoal, que a gente tem o débito diminuído, a resistência vascular provavelmente vai estar aumentada. Como que o ultrassom vai ajudar? O que a gente pode ver que fala a favor aí desse perfil? Perfeito. Agora o nosso astro aqui da história vai ser o coração. Então a origem do choque é o coração. Eu não espero ver um coração que trabalhe bem. Eu vou ver um coração que está disfuncionante. Ele não está funcionando bem. Tá? Então é um padrão realmente hipodinâmico, mas agora o coração não vai ter aqueles mecanismos compensatórios. Eu olho para o coração e vejo que as paredes não se aproximam bem. Então a gente tem uma queda de contratilidade, a gente vai ter uma redução do débito cardíaco. Se a gente medir a VTI, ela vai estar uma VTI baixa. Muitas vezes o paciente tem aumento de pressão de enchimento de câmaras cardíacas. Câmaras direitas, mais facilmente distensíveis, aí a gente nota um VD bem dilatado. E o VE também a gente pode perceber, sobretudo se o paciente já tiver uma história de insuficiência cardíaca. Podemos tirar outras medidas, como a distância E-septo. A distância E-septo, que é aquela distância do folheto anterior da válvula mitral até o septo interventricular, que eu gostaria que fosse uma distância pequena, agora vai estar uma distância aumentada. Está passando pouco sangue do átrio para o ventrículo, e o ventrículo não está ejetando muito sangue também. Quando a gente olha as jugulares e a veia cava, a gente vai notar que elas estão engurgitadas, porque o coração não consegue pegar esse volume e jogar para frente, transformar esse volume em débito cardíaco. Se eu ver o pulmão do paciente, inclusive, ele vai estar um pulmão congesto, vai estar um pulmão cheio de linhas Bs. Tá? E quando a gente olha o the pipes, né, que seria a parte arterial, a gente não vai ter grandes alterações. Perfeito. E quando a gente pensa aí num choque obstrutivo, eu sei que isso pode variar, porque quando a gente fala de choque obstrutivo, a gente tem várias etiologias, mas assim, um resumo aí desse perfil. O choque obstrutivo ele vai ter achados que são muito específicos, né? Então eu vou pesquisar um derrame pericárdico e vou tentar achar sinais de tamponamento. Eu vou avaliar o pulmão e vou ver que existe um padrão A, mas não vejo linhas B.
procuro o lung points e faço o diagnóstico de pneumotórax. E agora, no caso de TEP, o pulmão geralmente não, no caso de TEP puro e simples, é um pulmão que vai estar limpo, eu não vou ter linhas Bs, eu vou ter linhas As. No entanto, eu posso ver um ventrículo direito que vai estar dilatado. Vendo um ventrículo direito dilatado, pesquiso para ver se tem sinais de TVP. Se tiver TVP, eu agrego valor no meu diagnóstico, mas se não tiver, mesmo assim eu mantenho a minha hipótese diagnóstica considerando, né, outros achados semiológicos e ultrassonográficos. Então, para cada um desses perfis, a gente vai ter achados que são bem específicos e aí a gente não vai ter grandes dúvidas também. Perfeito. E do choque, para fechar, então, o choque distributivo, né, que a gente vai ter principalmente o choque neurogênico, anafilático e o mais comum em incidência, o choque séptico, né? Lembrando que, gente, cuidado com o choque séptico, porque muitas vezes ele vem misto, principalmente depois da fase aguda, vai ter outros componentes, então muito cuidado que às vezes ele é traiçoeiro, né, os perfis dele. Mas enfim, o choque séptico puro em fase inicial. Isso é meio que um conto de fadas, assim, mas enfim, como que o paciente chega, assim, que a gente pode ver? Perfeito. E esse é o maior desafio do protocolo Rush, porque o ultrassom não vê vasoplegia, né? Então, a gente não consegue ver vasoplegia inapropriada, Sim. né? Nada nesse sentido. Sim. Então, primeiro, a correlação clínica, mais uma vez, é super importante. Você pesquisar sinais de infecção, você ter um foco provável, pelo menos um foco suspeito, né? E aí a gente vai ter, sobretudo, um padrão hiperdinâmico. Então, em fases iniciais do choque séptico, o que a gente vai ter, na verdade, é um coração que está tentando compensar aquela situação de hipoperfusão, aumentando a sua frequência cardíaca e aumentando até mesmo o seu débito cardíaco. Tá? Claro, muitas vezes quando o paciente chega para a gente na unidade de emergência, muitas vezes nesse momento o paciente ele tem um coração que é hipercinético, só que muitas vezes ele ainda vai ter um baixo débito cardíaco, porque a gente tem uma vasoplegia inapropriada. Então, esse perfil de hiperdinamismo, de aumento de débito, ele de fato acontece depois que a gente restaura o volume circulante efetivo, depois que a gente hidrata o paciente. Né? No Surviving Sepsis Campaign, a gente tem aquela recomendação de fazer 30 ml por quilo. Perfeito. Então, depois que a gente restaura o volume circulante efetivo, aí sim a gente tem aquele perfil de hiperdinamismo. Então, a gente tende a ver em fases iniciais aumento de contratilidade, aumento de débito cardíaco, né, que a gente pode inclusive medir após a expansão volêmica através da VTI. Se o paciente não tiver sido expandido, a gente vai ver a veia cava colabável, bem como as jugulares. Tá? Depois que a gente expande, a veia cava pode ficar normal. Sim. Tá? E a gente não vai ver a gente não vai ver alterações na parte arterial. Então, os the pipes, a gente não vê muita alteração. Mas esse é o principal desafio diagnóstico que a gente tem no protocolo Rush. Às vezes, a gente faz um diagnóstico por exclusão, mas lembrem-se sempre de correlacionar com a clínica do paciente e o momento da sepse que ele está vivenciando. Se ele já foi expandido volemicamente e também se ele ainda não desenvolveu uma miocardiopatia séptica, que geralmente é em fases tardias da sepse. Pessoal, para fechar nossa discussão, acho que um conceito muito importante que o Felipe trouxe é que, claro, aqui a gente traz uma situação didática ideal, com as janelas perfeitas e que a gente consegue realmente, às vezes, fazer o diagnóstico. Mas muitas vezes na prática a gente vai ter uma ou duas janelas boas e as outras vão ser impossíveis. Mas qual que é a grande ideia do ultrassom, pessoal? Que eu explico isso principalmente para quem está começando. É a gente excluir diagnósticos. Por exemplo, se eu tenho uma cava pequena, variando, com certeza não é TEP a causa do choque. Com certeza não é tamponamento cardíaco. Só que cuidado, a gente vai conversar disso mais pra frente. Às vezes, uma cava cheia não necessariamente vai ser TEP, vai ser tamponamento. A gente tem várias coisas na jogada, mas tem situações que a gente pode excluir coisas. Por exemplo, se eu tenho um ventrículo esquerdo que contrai bem, um pulmão C' B, a causa do choque não é cardiogênico, dentre outras situações. Então, a grande ideia, né, é a gente ir excluindo diagnósticos e usando da melhor maneira as janelas que a gente conseguiu, que muitas vezes o paciente vai estar entubado, com vários dispositivos, a gente não vai conseguir mobilizar ele para ter todas as janelas. Então, a gente vai ter que extrair o máximo de informação de cada janela. Se me permite só complementar, talvez o paciente que tem um choque cardiogênico por infarto de VD, ele possa ter o pulmão limpo. Aí. Agora, se for realmente infarto de VE, o pulmão vai estar cheio de linha B, isso com certeza. Então, sempre correlacionem os achados com a clínica do paciente, faça uma monitorização multimodal, tenha uma intervenção para o paciente, afira novamente se aquela intervenção teve impacto positivo ou negativo, que também é importante na avaliação, e o mais importante, não tenham medo, pratiquem, compartilhem decisões e
e sigam em frente. A ultrassonografia é um caminho sem volta. Isso aí, tem que pegar o ultrassom, fazer mesmo, tem que colocar, tem que tirar foto, mandar, chamar alguém que entende mais, reposicionar, é só assim, tem que realmente colocar a mão na massa. Acho que o grande objetivo nosso nessa discussão é trazer para vocês aí essa motivação de começar a pôr na mão na massa, procurar, deixa eu ver se eu acho aqui uma linha B, nem que no começo você possa estar mais tímido em relação ao ultrassom, vou fazer só um ultrassom pulmonar, tudo bem, não precisa chegar fazendo um rush inteiro, né, no começo, né. Claro, se você tem um serviço que tem aí um preceptor para te auxiliar, legal, se atente à discussão, né? Mas essa é a ideia, de a gente vai construindo esse conhecimento aos poucos. Então, pessoal, para fechar nossa discussão aí de ultrassom point of care, vou trazer para vocês um exemplo na prática, né, de um caso clínico em que o ultrassom foi completamente decisivo aí na conduta. Felipe, eu vou te passar primeiro a história, e aí, na verdade, a gente vai fazer uma brincadeira que eu vou trazer vários perfis de ultrassom possíveis para esse caso, e aí você me fala aqui que você pensaria em cada uma dessas situações, e depois eu vou contar para vocês o desfecho aí do caso. Então, pessoal, vamos lá, vai aparecer para vocês na tela. É a paciente BHC, uma paciente de 45 anos, sexo feminino, uma paciente que é lúpica, tem nefropatia, tinha lesão cutânea também, hipertensão dislipidêmica, já DRC estadio 3A, né? Então ela já tinha uma certa DRC basal, e ela também teve um trauma no membro inferior direito aí há 2 anos, e ela já tinha um BRE prévio. Bom, a paciente usava aí medicamentos para essas comorbidades. É uma paciente que ela internou, né, por Covid grave, no 9º dia de sintomas, quando geralmente aí é a piora, o pico de piora. Ela não tinha vacinação de Covid, nem tinha tido Covid prévio, né? Esse é um caso mais lá no começo da pandemia, quando a gente nem tinha as vacinas ainda. E ela evoluiu com hipoxemia progressiva, fez síndrome respiratória aguda grave, precisou ser entubada. E ela estava com uma razão PF, né? A gente vai conversar mais disso lá para frente na aula de SARA e insuficiência respiratória, de 200, com parâmetros ventilatórios protetores, então uma ventilação até que razoável aí. Estava com noradrenalina 0,04 microgramas por minuto, que é uma dose baixa, até subdose na verdade, né? E ela tinha uma create basal de 3, e na hipoxemia, isso que ela tinha de alteração de exame. Na tomografia de entrada, foi visto um vidro fosco aí mais do que 50%, né? E essa paciente, ela tinha um edema de membro inferior direito maior do que o esquerdo, e aí acabou tendo sido feito um diagnóstico de TVP, uma TVP pulpite extensa. E essa paciente, ela estava sendo anticoagulada plena, recebendo esse tratamento todo para tudo isso que a gente está conversando, e ela começou a apresentar o seguinte, então, né, durante a internação dela aí, já uma internação de alguns dias, então a gente já saiu daquela fase aguda, então uma paciente já está na terapia intensiva aí há alguns dias. Ela começou a ficar taquicárdica, começou a subir a quantidade de droga vasoativa, a paciente começou a chocar, né. No momento, então, ela está com uma dose de 0,1, né, de nora, e ela teve uma piora dos parâmetros de ventilação, né, uma relação PF agora de 120, né, uma evolução aí da questão pulmonar, teve um pico febril também. Eu trouxe essa história de propósito, mas assim, na prática ela é comum, né? O paciente tem tudo. Então ele parece que está infectando, ele está chocando, será que é o TVP, será que é o TEP? Quero que vocês já vão imaginando enquanto eu estou falando, né? Quem quiser até faz uma pausa, lê o caso com calma, é um caso bem complexo, de tudo que pode estar acontecendo aí com essa paciente. Bom, essa paciente foi iniciada antibiótico terapia empírica de amplo espectro, né, com essa questão da febre, piora hemodinâmica, e ela acabou piorando mais ainda a quantidade de droga vasoativa, precisou entrar com a segunda droga vasoativa, precisou de vaso, entrou hidrocortisona também no contexto de choque séptico, e estava também com heparina plena e estava com remdesivir também, além de corticoide por Covid. Bom, ela estava em piora franca ainda dos parâmetros respiratórios, estava anúrica e foi colocada em diálise contínua, né? CVV-HDF, depois a gente vai conversar mais para frente o que é isso na aula de disfunção renal e terapia renal substitutiva, não se preocupe com isso agora. E ela estava com um UF de 150 ml hora. O que é isso, né? A máquina estava fazendo um balanço negativo tirando 150 ml hora, que depende do peso e do contexto, mas é uma retirada considerável aí de volume dela. Então a gente estava secando a paciente na expectativa de tentar melhorar um pouco esse pulmão, né? Bom, exame físico, PM de 48, né? Paciente bem hipotensa, subindo aí as drogas vasoativas, bem taquicárdica, 144, tempo de estimamento de 6 segundos, bem mal perfundida. Não tinha nenhuma ausculta cardíaca relevante. Na ausculta pulmonar, estertores difusos, assim, uma ausculta também inespecífica. De neurológico, não tinha déficit focal, mas estava num RAS-4, tranquila, tinha um edema aí de membro inferior direito maior do que esquerdo, e ela tinha também alguns episódios de taque ventricular não sustentada no monitor. Tinha um monte de distribuidor eletrolítico, eu estou colocando tudo assim, que na prática é essa. Então, qual que é a ideia que eu queria trazer para vocês? Não é um caso fácil, a gente está aqui num caso bem complexo,
e como que o ultrassom vai ajudar a gente a nos encontrar aí do que está acontecendo. Essa paciente está em franca piora, se a gente não fizer alguma coisa rápida, ela vai virar óbito. Bom, de exames complementares, tem um eletro com um bloqueio de ramo esquerdo. Eu trago isso só porque é sacanear, né? Um supra e tal. Será que eu infarto com supra e tal? Só pra... Enfim, na gás arterial dela, o pH de 7,02, então paciente bem acidótica, uma PO2 de 72, uma PCO2 de 51, né? Fazendo um pouquinho aí também de carbonarcose. Sódio, ok. Tinha uma acidose metabólica com onion gap aumentado. Potássio de 5, lactato de 4 vezes o limite superior da normalidade, então paciente aí bastante hiperlactatemia. E foi pedido aí os exames de tórax, tudo, mas a paciente não tinha nem condição de ser transportada para tomografia. Enfim, a gente ia ter que fazer um diagnóstico realmente aí Perfeito. à beira-leito. Bom, nessa gama aí, a minha pergunta é a seguinte: tem algum tipo de choque que não pode ser nesse caso? Eu acho que não, né? Acho que a gente pode ser tudo aqui nesse momento, né? Esse caso é bem interessante porque, claro, é um caso muito complexo, né? E ele é rico porque ele é complexo. E ele retrata muito bem a realidade que a gente vive, não em todos os hospitais, obviamente, talvez seja uma paciente muito de perfil de hospital universitário. E era mesmo. E, e a gente vai ter dúvida mesmo, né? Então a gente compartilha, olha, nós temos dúvida, né? E para sanar essa dúvida, a gente vai precisar de utilizar todos os recursos, né? Então, a contextualização clínica, os exames subsidiários, o exame físico, né, tradicional, a ausculta, que também é super importante. Mas eu acho que nesse cenário, eu acredito que a ultrassonografia vai conseguir nos guiar. Então vamos lá, eu vou trazer Vamos ver. alguns perfis aí de achado de ultrassom e a gente vai construir nosso raciocínio, né? E vocês vão ver como que o ultrassom vai nos ajudar. Então, a primeira situação é essa que está aparecendo para vocês. O que a gente consegue tirar de informação? A gente consegue afastar algum diagnóstico? Pensa em alguma coisa com esse achado? Perfeito. Deixa eu ver. Bom, talvez se eu fosse começar a avaliação, nós temos 3 imagens na tela, mas talvez eu começaria fazendo a avaliação da imagem que está no meio, né, que é a imagem da ecografia direcionada, né? E a gente nota que é uma imagem de um ventrículo esquerdo disfuncionante. A gente nota, dá para a gente ver uma parte aqui das paredes do VE e elas não se aproximam de maneira satisfatória. A gente nota também que a válvula mitral não está abrindo de maneira satisfatória. Ela já tinha um bloqueio de ramo esquerdo, é bem verdade, mas seria interessante a gente saber se a paciente já tinha uma função cardíaca comprometida ou não, ou se foi, nesse momento, às vezes a gente pegou evolutivamente, vendo o quadro dela de sepse, infecção por Covid, talvez ela esteja entrando, isso acontece em questão de algumas horas, o paciente entra numa miocardiopatia séptica. Então eu noto que existe um componente claro aqui, que é um componente cardiogênico. Tá? Chama atenção também, na imagem da direita, que a gente vê diversas linhas B. E suponha que a gente tinha assim, todos os exames, Perfeito. todos os quadrantes pulmonares observados, tá? Só para Isso ela já tinha previamente. Não, a gente viu agora que a gente Viu avaliou. agora. Ninguém tinha feito ultrassom. Uma outra coisa interessante, pessoal, se tá com tempo, o paciente chegou, mesmo que ele esteja bem, faz um Perfeito. ultrassom basal e registra. Isso é uma coisa que às vezes Perfeito. ajuda muito, né? Se ela já que ela já tem um coração bom, será que ela não tem? É bom a gente ter um basal. Isso. Mas enfim, a gente não tem um basal e ela apareceu com isso aqui, em todos os campos. Bom, o que eu posso dizer é que nesse momento ela não tem pneumotórax, tá? Noto Tá. que tem linhas B aqui, e essas Tá. linhas B elas podem ser... Bom, não sei se trata realmente de um edema pulmonar de origem inflamatória no contexto do Covid, ou se ela de fato está hipervolêmica, né? Mas nesse caso daqui especificamente, eu vejo que são linhas B, ela tem um pulmão congesto, né? Eu vejo que ela está dialisando, né? Ela tem uma taxa de remoção de fluidos de 150 ml/hora, né? Não sei se eu posso fazer pergunta, mas a pergunta que eu faria é como é que está o balanço hídrico dela nas últimas 12 horas. Ela acabou de chegar, assim, tá com um balanço, tava um balanço razoavelmente, levemente positivo, porque tava recebendo muita droga, entrando muito volume, mas não era uma paciente que a gente tinha expandido muito ainda, sabe? Perfeito. Então, talvez a gente poderia considerar que essa presença de linhas B fosse secundária, talvez uma disfunção de ventrículo esquerdo. E, finalmente, avaliando aqui a veia cava, que é a imagem que a gente tem na esquerda da tela, eu noto que é uma veia cava bastante túrgida, uma veia cava pletórica, né? E que oscila muito pouco, isso é esperado dentro de um contexto de uma miocardiopatia, né? De fato, a gente tem aumento de pressão de câmaras cardíacas com uma dificuldade de retorno venoso, né? E provavelmente a gente tem um edema pulmonar de origem cardiogênica.
É isso que eu diria nesse momento. Agora, por que ela está desenvolvendo essa disfunção miocárdica? A gente deveria fazer talvez alguns outros diagnósticos diferenciais, para a gente falar com certeza que é somente um quadro séptico. Perfeito. Então, assim, essa é realmente a ideia. Então, a gente vê um perfil aí, provavelmente de um choque cardiogênico. Agora, vamos voltar um pouco no tempo. Imagina exatamente esse caso. Isso aqui, o achado de ultrassom seria esse. Ok. Bom, como eu gosto muito do protocolo Rush, né, eu vou seguir a avaliação do Rush. Então, eu vou avaliar primeiro a janela ecocardiográfica, que é a imagem que a gente tem aqui à direita na tela. Né? Agora parece que a gente tem um ventrículo esquerdo que está funcionando melhor do que o anteriormente. Então, a gente tem um outro cenário cardiogênico aqui, outro cenário cardíaco. Me parece que a válvula mitral está se abrindo bem. Aqui nesse momento, não vejo um VD que está muito dilatado. E olhando a imagem do centro da tela, a gente tem uma imagem de um pulmão consolidado. Né? É interessante que a gente tem até as imagens aqui daqueles broncogramas dinâmicos. Então, quando o paciente respira, a gente vê aquela consolidação hiperecogênica indo para frente, depois voltando, a gente nota também os broncogramas de ar e aquele perfil C. Né? Não somente isso, né? A gente parece que tem até um discreto derrame pleural também associado a essa parte. Né? Então parece que ela, de fato, ela tinha Covid, talvez esteja fazendo agora uma pneumonia superajuntada. Então, que talvez que a gente esteja vivenciando agora é uma fase aguda de um novo hit infeccioso, um novo choque séptico. Agora, o que chama atenção nessa imagem daqui, que vai dar dúvida, acho que dá dúvida aqui na nossa discussão e na vida real, que é essa imagem da veia cava, né? Porque se ela está ficando mais vasoplégica, e minha paciente tem uma vasoplegia inapropriada, o meu volume circulante, ele se torna, meu volume circulante efetivo se torna menor, né? Aumentei minha capacitância vascular, mas o volume real, ele não altera, né? E aí eu esperaria ver uma veia cava, que seria uma veia cava talvez menos engurgitada que essa, né? E aí ficaria a dúvida, o que eu tenho nesse momento, né? Será que é uma paciente que foi expandida volemicamente? E estava núrica ali, a gente ligou essa diálise agora, e enfim, pode ser, né? E ao mesmo tempo que é uma paciente que tinha uma trombose venosa profunda de veia hipoplítea, se não me engano. Sim, extensa. Será que ela fez um teste? Extensa. Perfeito. Então, assim, o diagnóstico diferencial seria justamente, será que eu expandi de uma maneira excessiva a minha paciente, expandi volemicamente, ou será que eu estou vivenciando um contexto de dificuldade de retorno venoso para as câmaras direitas, que leva essa veia cava a ficar engurgitada, né? Mas eu confesso que talvez eu esperaria ver um VD um pouco mais dilatado. Isso, faltou esse, né? Avaliar outras janelas. Sim. Mas pode ser também que eu repita esse ultrassom daqui a 2, 3 horas e eu já veja esses achados, né? Então, essa seria a interpretação que eu teria nesse momento, Pedro. Perfeito. Agora vamos voltar de novo no tempo, exatamente a mesma história, e agora a gente tem esse achado. Pelo menos um fácil agora, vai. Agora sim, agora é fácil. Né? A gente até falou que os achados aí do choque obstrutivo são achados muito precisos, né? Muito precisos. Infelizmente é o tipo de choque menos prevalente, né? Tem o diagnóstico mais fácil, então a vida do intensivista é difícil, né? Sim. Mas se fosse fácil a gente não queria trabalhar na UTI, essa é a grande verdade. E aqui a gente tem uma imagem que, bom, de fato a gente não tem aqui imagem cardíaca, mas acho que não precisa. A gente tem uma imagem de um ultrassom pulmonar e a gente está vendo aqui o nosso querido sinal da estratosfera, né? Então isso remete ao fato de que o paciente não tem lung sliding. Claro que a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais, tá? Mas imagino eu que a gente tem pesquisado lung points também. Se achasse lung point, a gente fecharia, né? Sim, fecharia. Tranquilamente. Sim. E tem outro achado aqui que a veia cava engurgitada, né? Isso demonstrando também dificuldade de retorno venoso, né? Que faz parte do diagnóstico também do pneumotórax. Então, né, acho que o tratamento aqui seria bem direcionado mesmo. A gente teria a obrigação de corrigir esse pneumotórax. Tá? Não precisaria nem de raio-x. Tá? É só deixar bem documentado no prontuário mesmo, mas eu acho que aí nesse caso especificamente vai para o pneumotórax. Perfeito. Bom, voltamos no tempo de novo, mesma história, e agora a gente tem esse achado de ultrassom. Tá. Que a gente viu bastante no Covid, né? E assim, parece que a gente criou esse caso, assim,
É um caso real, na verdade, e a última imagem vai ser o que era de verdade, que não é essa, é a próxima. Mas, na verdade, o paciente COVID, eu acho que isso é uma coisa bem, assim, marcante do COVID, né? Eles tinham muitas complicações, né? E tinha um aumento de chance de TEP, fazia síndrome coronariana aguda, Muito. fazia sepse, fazia cor pulmonar. Então, assim, realmente era um paciente, e foi por isso que a gente escolheu esse caso, porque ele podia chocar por N motivos. Era um paciente que ficava vários dias na UTI, uma internação prolongada, sempre tinha vários hits infecciosos, enfim. Então, foi, assim, isso, na prática, a gente via casos assim como esse, né, muitas vezes, né? Com certeza, né? Infelizmente não eram tão infrequentes Sim, assim. sim. Né? Então, esse caso está sendo muito interessante, é um caso muito rico mesmo, semiologicamente, e ele reflete a realidade. Né? Bom, Bom, esse aqui. vamos lá. Vamos olhar primeiro a janela cardíaca, né? E aqui a gente tem uma imagem, um sinal muito clássico, que é o sinal do D. A gente nota a retificação do septo interventricular para o lado do ventrículo esquerdo, denotando aumento de pressão de enchimento de câmaras direitas. Tá? A gente olha para o pulmão agora, que vai ser essa imagem do centro também, mas um pouquinho mais à esquerda da tela. E a gente nota lung sliding, presença de linhas As. Tá? Provavelmente não tem pneumotórax e é um pulmão limpo. Né? Isso chama muita atenção também, porque causa de choque com pulmão limpo, a gente sempre tem que pensar em TEP e infarto de VD. É claro que aqui tem várias Ainda mais, a paciente estava piorando do ponto de vista ventilatório. Então, poxa, ela está piorando a relação PF, perfeito. está piorando a oxigenação. E eu tenho um achado de imagem de pulmão normal estranho, Muito né? estranho, Muito né? estranho, A né? gente não vai pensar que está com gesto, perfeito. Sim. Isso é muito importante, isso que o Pedro falou, assim, é correlação clínica. Eu até me perdi um pouco, né, na história da paciente, foquei muito aqui nas imagens, mas a correlação clínica fala tudo perfeito, Pedro, muito bom mesmo. E aqui a gente vê também uma veia cava engurgitada, denotando dificuldade de retorno venoso, que não é justificado por disfunção inicialmente de VE, mas provavelmente de VD. E para corroborar o nosso diagnóstico, fechando aí com chave de ouro, à direita da tela, a gente vê uma imagem de uma TVP, né, que não é obrigatório a gente ter uma TVP para pensar em TEP. Tá? A gente deveria correlacionar com outros achados, mas aqui a gente agrega mais valor no nosso diagnóstico. E aí, bom, ela estava até anticoagulando, né, mas isso não tira o fato de que talvez ela seja protrombótica pelo estado, né, infeccioso do COVID. E aí o tratamento a gente iria avaliar trombólise ou trombectomia, conforme a condição clínica da Exato. E paciente. aí, lembrando que é uma paciente que está em franca piora, eu não tenho condição de transporte. Talvez, né, se ela não tivesse nenhuma contraindicação, claro que a decisão de, por exemplo, trombolizar um paciente é uma decisão complexa, que a gente tem que pesar caso a caso, como a gente vai conversar mais na aula de TEP. Mas é um paciente que seria um TEP com Com estabilidade certeza. hemodinâmica, a princípio seria candidata aí a trombólise, né? Seria a principal ferramenta para ela, né? Perfeito, não há dúvida, né? E nos melhores guidelines, né, quando a paciente não tem condições de ser transportada para a tomografia, de fato, com achados ecográficos, você está autorizado a tratar a paciente, desde que, obviamente, você vai pesar risco-benefício e se tem ou não contraindicação. Mas aí você ganha tempo e segurança para a paciente. Perfeito. E agora vamos ver o que que era mesmo esse caso. E aí foi muito legal porque, na verdade, eu coloquei nessa ordem, né, de diagnósticos mais prováveis. Essa paciente, você vai ver, ela teve uma evolução muito diferente, assim, um quadro atípico, né, perto de todas essas possibilidades que ela tinha. Então, esse era o achado dela, né. Aqui em cima a gente está vendo uma curva de pressão arterial invasiva, né, essa paciente estava com uma PAI. E, enfim, aí, esses são os achados que ela tinha aí. Então, recapitulando aí para a história de novo. Então, voltamos no tempo, paciente lúpica, já com uma DRC não dialítica, que fez um COVID grave, durante a internação evoluiu com complicação de TVP, estava já entubada por síndrome respiratória aguda grave, e ela precisou de diálise, né, ficou anúrica, e ela começou a evoluir, né, durante a internação com picos febris, né, então ela teve uma piora aí, e uma piora hemodinâmica importante, e uma piora ventilatória importante, né. Inclusive, assim, por uma questão de prevalência, né? Eu lembro até que o nefrologista que estava tocando esse caso comigo, ele falou, meu, vamos tentar aumentar um pouco essa UF, né? Ver se a gente limpa um pouco mais esse pulmão, porque realmente já estava piorando muito o pulmão. E, na grande maioria dos casos, realmente a UF ajuda o pulmão, né? Mas, nesse caso, a coisa que estava rolando era um pouco diferente. O que a gente pensa aqui nesse caso, Felipe? O que você pensaria aí, cara? Perfeito. Caso bem interessante mesmo, né? E eu confesso Interessante. que é um desfecho que eu não esperaria. Sim. Vamos lá, vamos começar com a janela ecográfica que agora está à esquerda da nossa imagem. O coração está funcionando bem, né? A gente nota uma abertura de válvula mitral satisfatória, parece que ela quase que toca o folheto anterior no septo interventricular. E a impressão que eu tenho, né? E eu já interpretei as outras imagens aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem um kiss no walls.
a gente tem câmaras esquerdas de tamanho reduzido que faz com que as paredes do coração se toquem. Né? Isso é um sinal de hipovolemia. Tá. Notei também a curva de PAI também, vou pular um pouquinho para a curva de PAI, e o que eu imagino que essa curva de PAI esteja representando seria justamente uma variação da pressão de pulso, indicando que a paciente é fluido responsiva. A gente vai falar disso mais pra frente, tá, pessoal? Na próxima discussão é só sobre isso. Eu só trouxe isso para jogar um pouco isso no ar aí, como que isso vai ajudar a gente. Mas você viu que com a curva de PL ele conseguiu trazer uma informação nova no caso. Pô, talvez essa paciente já fluido responsiva. Beleza. Peço desculpas se eu pulei. Não, mas é isso. A ideia é já um spoiler pra galera assistir o próximo, Legal, galera se animar. legal. Essa é a ideia, beleza. E esse achado do pulmão, não te mencionei, mas ele foi só num quadrante, só no lobo Tá. inferior esquerdo, tá? Nos Perfeito. outros, eu tinha a linha A com lung sliding presente. Então foi um achado Excelente. isolado, tá? De linhas B só num campo, tá? Olhando aqui a janela da direita da imagem, me parece que é uma veia cava, Isso. e é uma veia cava que está bem fininha. Tá até difícil de achar, né? Isso, Tão difícil pequena. de achar. Sim. Isso é importante. Às vezes a gente fica procurando veia cava, não acha, mas é porque ela está muito colapada. Sim, tem essa máxima. Então parece também que a paciente está hipovolêmica, né? Então, ok, a paciente sangrou, né? Ela era anticoagulada também, né? Tinha trombose, era anticoagulada. Então talvez ela tenha sangrado nesse momento. E aí a gente tem que se perguntar exatamente aonde que está esse sangue. E a dúvida é, ela pode ter sangrado para a pleura espontaneamente? Pode. Pode ter sangrado o abdômen? Pode, e aí é até interessante porque um dos desafios diagnósticos com ultrassom é o sangramento retroperitoneal, que a gente não consegue visualizar com a ultrassonografia, Sim. né? Só com a tomografia. E também, inclusive, por exemplo, uma hemorragia digestiva, que é uma causa de sangramento Perfeito. extremamente comum na terapia intensiva, ultrassom não vai ajudar lufas, né? Então, essa paciente, ela tinha um FAST normal, né? Claro, eu poderia, por exemplo, estar fazendo uma hematêmese que a gente ainda não externalizou e eu não vi, né? Ou melenar depois, isso é bem frequente, né? Uma úlcera de estresse, uma paciente grave. Mas, nesse caso, eu vi um achado pulmonar aí que chamou um pouco a atenção, né? Claro, poderia ser uma consolidação, uma pneumonia, tudo, né? Mas, na verdade, né, e a gente fez esse diagnóstico depois, ela tinha uma hemorragia alveolar importante, né? Então, ela provavelmente já devia estar com o pulmão já meio que lesado pelo Covid, ela tinha um vidro fosco importante e ela sangrou no pulmão. É por isso que ela estava piorando tão rápido. O que chamava a atenção desse caso, tá, pessoal? E que ajudou a gente a diferenciar, porque isso aqui pode ser uma pneumonia do ponto de vista de ultrassom, é que em 4 horas ela piora a qualidade de troca dela quase pela metade, né? E ela não tinha uma piora laboratorial significativa, apesar de um episódio febril que a gente trouxe mais para confundir vocês aí, ela não tinha um aumento de leuco de PCR tão significativo. Então a gente começou a falar, meu, mas o que é essa consolidação aqui que está aparecendo com esse HB caindo? Depois ela veio com HB de 4, né? Que a gente não tinha o exame, mas ele saiu. E aí foi muito interessante que até essa paciente teve um desfecho positivo. A gente conseguiu chamar o broncoscopista, fez uma adrenalização ali do brônquio, revertemos a anticoagulação, o paciente foi submetido a um protocolo de transfusão maciça e conseguiu melhorar exponencialmente, né? No choque hemorrágico, a melhor droga vasoativa é sangue, né? Então, assim, realmente foi uma resposta, e é interessante que é uma resposta muito rápida, né? Enfim, então a gente trouxe aí para vocês qual que é a grande ideia, né? Como que o ultrassom ele pode ser uma peça que vai mudar completamente. A gente trouxe uma história completa, né? Uma história complexa ao mesmo tempo, com até alguns exames laboratoriais já, mas vocês viram como isso abriu uma possibilidade de leques de vários diagnósticos diferenciais possíveis e como que o ultrassom ajudou a gente a fechar aí isso tudo. E que a última coisa é, se o paciente está indo mal, está evoluindo mal, sai do comum. Esse caso aqui é um caso assim completamente incomum, né? Uma complicação raríssima, tudo. Meu, tudo bem, 60% dos choques na UTI geralmente são choques distributivos sépticos, é o mais comum, é o que a gente vai pensar primeiro? Sim. Alguma coisa tá estranha ali, meu, abre a mente, lembra daquela desenho da circulação que a gente conversou na aula de choque, remonta isso, encaixa seu paciente num perfil. Perfeito. E super importante, né? O Pedro comentou sobre a contextualização, né? De fato, agora ficou claro que essas linhas B eram um sangramento intraalveolar. E isso é super importante, porque às vezes a gente tende a ir para o caminho mais cartesiano, que não necessariamente é o correto. Olha, a paciente é dialítica, então ela está hipervolêmica. Não necessariamente. E esse caso é muito bonito, muito legal. Fico feliz que a paciente tenha conseguido reverter as disfunções. Legal. E eu acho que isso daqui é muito a vida real mesmo, né? Na vida real a gente tem dúvida. Eu tenho certeza que outras dúvidas surgiram também depois disso, né? Uma hemorragia alveolar numa paciente lúpica. Tudo bem que vocês adrenalizaram. Mas agora você pulsa, sendo que você está talvez num contexto de Covid. Dificílimo, né? As dúvidas existem, né? Sim. E é por isso que isso daqui é diferente de tudo, né? Se a gente sai do livro realmente,
a gente vê o que acontece na prática, a gente compartilha a dúvida. Mas é um caso muito interessante, Pedro. Gostei muito dessa seleção Valeu, foi sua. legal, foi legal. Pessoal, fechamos então aqui nosso mini curso de POCUS. Agora, na próxima discussão, a gente vai falar sobre foodresponsividade, que tem muito a ver com o POCUS, mas que também traz alguns outros conceitos. Felipe, muito obrigado pela participação. Foi um prazer discutir esse caso aí com você. Valeu mesmo. A honra foi Legal. toda minha. Muito bom, Pedro. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, pessoal.